Tá. Isso aí é uma apresentação para falar um pouco de mim aí. Aqui minhas redes sociais, se quiserem me seguir aí, por favor, né? Tá, mas pode passar aqui. Eu vim falar sobre zoneamento, tá? Esse tipo de coisa as pessoas não levam muito em consideração. Os corretores em Mogi parece que não levam muito em consideração. Em São Paulo eu faço aquisição de área para a consultora que eu trabalho. E lá eles têm na ponta da língua o zoneamento. Lá eles sabem direitinho o que pode, o que não pode, o que é Zeus, o que não é, o CA, o TO, eles sabem tudo lá. Porque a maioria, quando vai fazer aquisição, já está buscando já alguma coisa específica. Eu trouxe uma tabelinha aqui. Isso aqui eu tirei da LOUS, da Lei de Ocupação e Uso do Solo da cidade de Mogi das Cruzes. Tem aqui 3 exemplos de zoneamento, ZOP 1, ZOP 2 e ZOP 3. Isso aqui é taxa de ocupação. Taxa de ocupação é o seguinte, meus amigos. O espaço que pode ocupar dentro do terreno. Então, você tem um terreno, vamos dizer, de 200 metros quadrados, você pode ocupar 55% dele. Tá? O CA básico, aqui que é o coeficiente de aproveitamento, está falando em 2,5 vezes. Se o terreno tem 100 metros quadrados, você pode ocupar 250 metros do espaço. E esse é o CA com a outorga, fala em 3 vezes. Aí tem aqui a recuo de frente, lateral, fundos. Por que eu estou entrando nessa seara de zoneamento? Porque eu vejo muitas das vezes as pessoas falarem, tal coisa vale tanto, falava-se seja, independente se for comercial ou residencial, porque às vezes um residencial, eu vou dar exemplo da Praça do Nassif, Bela Città. Às vezes as pessoas falam assim para mim, eu quero aqui comprar essa casa, mas eu queria aumentar isso, queria aumentar aquilo. O CA no Bela Città é uma vez, não é isso, Nassif? Isso mesmo. 250 metros. Às vezes tem casas que já está 250 metros, o cara ainda quer fazer mais uma coisa, não dá. Mas o corretor quer vender, ele fala, não, dá sim. Não, o senhor quer fazer? Pode fazer. Tá, esse pode fazer é assim. O corretor de imóveis, ele tem que falar aquilo que pode ser feito na regularidade da lei. Não é, faz aí na orelhada aí, a prefeitura não vai ficar sabendo, besteira. Eu sou a favor de gente seguir aquilo que é possível, aquilo que é válido e aquilo que é legal, tá? Pode passar para mim, por favor? Tá, aqui eu vou dar um exemplo para você de uma região que tem vários zoneamentos, vários tipos de zoneamento numa região só. Aqui é Parque Monte Líbano. Esse imóvel eu coloquei aqui, foi uma avaliação que eu fiz. Esse aqui é na Duarte de Freitas, 313, esse imóvel aqui. Aqui ele é um zoneamento, aquele é ZOP 1. Do lado ali, na Duarte de Freitas, um pouquinho antes dele, é zona de centralidade, 5 vezes o CA dele com outorga. 5 vezes. Então, o imóvel aqui, na Duarte de Freitas, ele é um preço. Se andou outra esquina, ele é outro. Ninguém leva em consideração isso aqui. Ninguém pega, abre o zoneamento para ver, mas não vale. Daí ver a Praça Norival Tavares é outra coisa, é um eixo de dinamização urbana, é um EDU. Então, aqui, só nessa região aqui, Parque Monte Líbano e Vila Oliveira, você tem uma miscigenação de zoneamentos aqui, do que pode e que não pode, porque também você pega a zona de centralidade, ela é bem ampla, ela pode fazer muita coisa. Acho que o menor zoneamento que tem na cidade de Mogi das Cruzes, é esse aqui. As ECs elas funcionam da seguinte forma. Mogi das Cruzes delimitou áreas nas estações. Estação Central, Estação de Brás Cubas tem um raio de ZC. A Estação de Jundiapeba, outro raio de ZC. Estação Estudantes e Central, outro raio de ZC. E ele se estende uma boa parte aqui da Parque Monte Líbano, ele pega um pedaço aqui. Pega Barão de Jaceguá, Ricardo Vilela e tal. Então, quando eu fui fazer essa avaliação aqui, por exemplo, eu faço perícia, né? Eu desanimei um pouco o proprietário, porque o que ele tinha de pretensão aqui
por poucos metros, eu já falei para ele que são 50% a menos daquilo que ele pretendia. Porque se a pessoa, provavelmente nessa região aqui, as pessoas pretendem fazer algo comercial. Fazer clínica, um bom escritório, alguma coisa que seja legal. E aqui a gente está falando do zoneamento, se eu não estou equivocado, no ZOP 1, 2,5 vezes. E aqui um pouquinho antes seriam 5 vezes. Diferença de poucos metros, de uma quadra. E se você andar aqui, diminui aqui também, toda essa área, essa região aqui, tem diferença de coeficiente de aproveitamento, de taxa de ocupação, e tudo se baseia no zoneamento da nossa cidade. Não é o melhor dos mundos, não é o zoneamento melhor dos mundos. Você pega as cidades vizinhas aí, que o CA é melhor, taxa de ocupação é melhor. Você pega naquela tabela que eu mostrei, hoje em Mogi das Cruzes, você vai fazer uma obra, você tem que deixar 20% de área permeável, que é um absurdo. 20% da tua área, você tem que colocar grama para o município, porque acha que é importante. Mas enfim, pode passar para mim, por favor. Aqui. Então, vamos falar um pouco aqui dos impactos do zoneamento numa avaliação. O CA e o TO, coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação. Coeficiente de aproveitamento pode regular qual o potencial construtivo do local, bem como a taxa de ocupação definir qual o tamanho de área que pode ser ocupada. O local, você vai verificar na LOUS, na Lei de Ocupação e Uso do Solo, que regula através de suas diretrizes urbanísticas certos critérios para que se permita estabelecer empreendimentos residenciais e comerciais, podendo haver vedação dependendo do impacto que isso pode gerar, que é aquele formulário de incômodo que a gente tem no município. Hoje, mesmo as AZEDUs, os eixos de dinamização urbana, tem baixo impacto, médio impacto e alto impacto. Nem tudo que é comercial, que é bonito, que você olha assim, olha, tem ali aquela área ali, é uma área que pode comércio à vontade, não é comércio à vontade. O município regula baixo, médio e alto potencial. Os impedimentos. Eu sou conselheiro do CONFAP. Eu vou mais para frente aqui nos slides falar um pouco disso aqui também. O CONFAP é o Conselho de Patrimônio Histórico da cidade de Mogi das Cruzes. Órgão que regulamenta patrimônio histórico e cultural da área de ZC do município. Órgão que regulamenta o patrimônio histórico e cultural. Toda a área de zona de centralidade, a ZC do município, está subordinada à aprovação do órgão para alteração de edificações e demolições existentes. A gente conversou sobre isso, né, Nassif? Você veio conversar comigo sobre isso aqui. Você estava vendendo uma área, uma casa que não tem potencial histórico nenhum. Não teria o menor problema, mas eu imagino que houve algum problema para você vender ela, porque infelizmente o município deixou para o CONFAP a CONFAP ter essa obrigação de regulamentar tudo que é de zona de centralidade. Tem que passar por eles para poder permitir que se faça demolição, reforma, alguma coisa. Tá? Pode passar para mim, por favor. Aqui, ó. Esse terreno aqui, eu peguei ele de exemplo, você também fez uma avaliação disso aqui. Isso aqui é a área Avenida Fernando Costa, que está vendo Atacadão. A Movida é esse aqui, ó. Vou falar agora. Passo próximo que eu vou explicar do que se trata. Então, você está vendo aqui, ó. O terreno fica aqui, ó. Está vendo aqui? Esse vermelho aqui? Ele fica num eixo de dinamização urbana aqui, do município. De um lado da rua é esse zoneamento, do outro lado da rua é zona de centralidade. Então, infelizmente, o terreno, por causa do lado da rua, ele vale menos. Antigamente tinha espelhamento. A lei permitia que espelhava-se o melhor zoneamento e ficava com o melhor zoneamento pelo espelhamento. Isso tiraram essa última mudança da LOUS que o Chavedar fez, que para mim foi uma porcaria. Quem gosta do Chavedar, mas eu acho uma porcaria o que ele fez de zoneamento da cidade. Tem muita coisa ele não, experiência também, entendeu? Né?
Não, sim, mas infelizmente acabou o espelhamento e esse terreno está bem aqui. E tudo isso aqui está na centralidade e infelizmente o terreno, por causa de estar no lado da rua errado, ele vale menos. Só que quem olha, quem vai avaliar e não se atém a isso aqui, fala, nossa, olha, está do lado da movida, tem isso, tem aquilo, mas não é. Foi vendido, né? Oi? Foi vendido. O terreno? E eu sei o comprador. Foi esse comprador que me procurou para tratar disso. Pode passar para mim, por favor. Esse imóvel aqui, eu fiz a avaliação desse aqui. Eu passei um valor de avaliação desse imóvel. Esse imóvel aqui é um dos imóveis que tem mais tombamento na cidade de Mogi das Cruzes. Ele tem 5 tombamentos do CONFAP. Um porque ele está do lado da igreja, o gabarito dele é no máximo 7 metros. Mas, na verdade, ele não pode ter nem os 7 metros de gabarito, porque é um imóvel histórico já tombado, ele não tem permissão de se mexer, nem até para mexer na cor dele, você tem que ter autorização do CONFAP, para mexer na cor dele. Se você quiser colocar uma grade aqui, você não pode. O CONFAP não permite que você coloque a grade aqui, porque você está descaracterizando o imóvel histórico. Então, grade você não pode colocar. Esse imóvel aqui, eu fiz uma avaliação X dele, um outro corretor de imobiliária grande fez a avaliação do dobro do valor que eu avaliei, o dobro. Passa para mim, por favor. Ó, ele está aqui, ó. Esse raio vermelho aqui, ó, essa risca vermelha aqui, é do raio da igreja, um dos tombamentos que ele tem é da igreja, São Benedito. Tá? Então, todo mundo que está nesse raio aqui, por mais que é zona de centralidade, porque isso aqui é uma ZC, e é 5 vezes o CA aqui, o coeficiente de aproveitamento é 5 vezes, infelizmente não pode passar no gabarito de 7 metros, porque está envolto da igreja. Então é um imóvel, tanto o imóvel quanto o terreno, tem um terreno mais para baixo aqui, na Ricardo Vilela, que não tem valor, está parado faz muito tempo, só pode fazer 2 pavimentos. Pelo valor do terreno, não fecha a conta, entendeu? Pode passar para mim, por favor. Que interessante isso aí, mano. Isso aqui, ó, tudo isso aqui é o tombamento daquele imóvel que eu mostrei para vocês. Ali em frente à igreja de São Benedito. Eu vou ler rapidinho ele. O imóvel está inserido na área envoltória de tombamento das igrejas do Carmo, em conformidade com o Decreto Municipal 701, de 7 de maio de 1979, que estabelece que nenhuma obra poderá ser executada na área citada sem que o projeto seja previamente aprovado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, e Conselho de Defesa de Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico, Turístico do Estado de São Paulo, CONDEFAT. Também consta no levantamento fotográfico no Centro Histórico, realizado através do Decreto Municipal 6.092, de 14 de junho de 2005, como de interesse de preservação, de acordo com o artigo 25 do Plano Diretor do Município de Mogi das Cruzes. Lei Complementar número 150, de 26 de dezembro de 2019. O imóvel está inserido na área do Centro Histórico e Tradicional, Zona Especial de Centralidade Centro, demarcada no mapa 09, anexo à Lei Complementar, que é uma área que deu origem ao processo de formação do município e que abriga um considerável número de edificações e conjuntos arquitetônicos e urbanísticos de interesse histórico, artístico, cultural, arquitetônico e turístico. São estratégias e diretrizes específicas aplicáveis a este território e promoção de atividades compatíveis com os espaços, edifícios da região e sua manutenção. A revitalização de áreas degradadas com a minimização dos impactos físicos e visuais. A quadra do imóvel está inserida na REP, área submedida de regime específico de proteção cultural e paisagística, delimitada pela Lei 2.683 de 82, mapa da área envoltória, de acordo com a resolução número 3, de 7 de maio de 2013. Gabarito máximo permitido para imóveis nessa área é de 7 metros de altura. Tudo isso aqui, ó, é impedimento para o imóvel. Aí um colega disse para mim que o imóvel vale 3 milhões e 600. Eu avaliei ele por 1 milhão e 800.
porque é um imóvel que você não pode fazer nada com ele, nada, até a parte de dentro. Se você quiser tirar o piso de madeira, o CONFAP não permite que você tire. Pois não. Pode, se o CONFAP permitir. A cor, por exemplo, até pode mudar. Entra o projeto no CONFAP, o CONFAP pode permitir. Se ele quiser um comércio, usar o que está lá. Tá bom, não pode mudar nada, tá bom, eu quero um restaurante aqui. O comércio pode se fazer, ou nem isso. Não, ele pode, mas o problema é o seguinte. Vamos dizer que você queira fazer aquisição desse imóvel, tá? Ou para uso próprio ou para explorar. Você concorda comigo que um imóvel que, de repente, você consegue uma empresa aí que tem uma franquia, tá? Eu tenho um amigo, por exemplo, que é dono daquela farmácia ali em frente o Morumbi, que é aquela que virou Ultrafarma. A Ultrafarma, a franquia Ultrafarma tem um padrão de fachada, que tem um padrão específico. Infelizmente, a Ultrafarma dele é a única do grupo Ultrafarma que não segue o padrão, porque o imóvel é tombado também, aquele imóvel. Ele, o Morumbi, a Padaria Canastra são todos tombados. Então, moral da história, o máximo que ele pôde fazer é colocar lá, pintar, eles permitiram que pintasse de amarelo e preto com FAP, colocou lá Ultrafarma só. Você fica engessado, é o tipo de imóvel que, se você quiser derrubar a parede, você não consegue. Se você quiser elevar, você não consegue. Se você quiser mudar alguma característica para poder adequar melhor a tua necessidade do teu comércio, para chamar mais atenção, você não faz. Você mostrou no mapa ali um raio vermelho ali que é a igreja, que é o retomamento. Agora eu estou de esquina com esse imóvel, 5 metros do outro lado da rua, o berro foi todo transformado, aquele imóvel que estava lá. Na verdade, assim, só para você entender, ele não foi total, ele mudou algumas janelas e tal, mas basicamente é assim. Tem coisas, cara, que se eu falar para você que é assim, vamos dar exemplo. Eu não gosto de falar muito disso, mas eu sei que vocês são tem muita gente da Elbor aqui. Então vamos falar, por exemplo, da casa da família Borstein, que era a Elbor antiga. Se a gente fosse pegar ali mesmo aquilo que se determina a lei, aquele shopping nunca poderia ter acontecido. Por vários motivos. A questão do impacto da mobilidade, porque eu tenho um cliente que comprou, vendi um predinho um pouquinho mais para frente ali, na Voluntário Fernando Pinheiro Franco, eu vendi um vermelhinho para um cliente. Ele caiu na besteira de entrar com um projeto para uma escola, hoje não vai fazer mais isso, mas ele fazia uma escola, colocou lá que iam ter basicamente 1.500 alunos, que tem que colocar no formulário de incômodo lá. Disse para ele que não poderia, por decorrência do impacto que ia correr na região ali, no trânsito, de tudo. Porque nesse formulário que a prefeitura exige, tem que colocar o número de veículos que vai passar, o número de pessoas, o número de tudo. E o Shopping Urupema, ele está totalmente fora do escopo daquilo que seria o ideal para a mobilidade urbana. Porque hoje ele está meio às moscas, mas uma hora que ele engrenar, ele vai prejudicar em muito a mobilidade. Então, o fato de eu conversar sobre zoneamento, de trazer esse assunto para cá, é porque em Mogi das Cruzes é uma cidade que tem uma porrada de imóveis. Eu tenho a lista, se um dos senhores precisarem, eu tenho a lista do CONFAP com todos os imóveis que já estão tombados. Eu tenho essa lista. Passo para vocês com o maior prazer. Quem quiser pode procurar depois. Fora os que estão tombados, a gente tem hoje no CONFAP uma lista de mais 19 em processo de tombamento. E ainda tem toda a zona de centralidade que ainda não foi apurada toda ela, o total, por isso que tem que passar um por um dos imóveis no crivo do CONFAP para saber se ainda tem mais alguma coisa que escapou do CONFAP que pode ser tombado. O CONFAP tem uma ideia de tombar muita coisa ainda. E toda vez que eles tombam alguma coisa, eles condenam o imóvel. Eu sou do CONFAP, a gente tem várias brigas lá. Para ser bem honesto, eu vou poucas reuniões, porque nós somos em 50 conselheiros, então nem sempre vão 50, reveza. Mas a gente acaba tendo muitas brigas, porque tem ali onde tem a padaria Canadá. Na outra esquina tem um imóvelzinho que era um frangueiro, vendia frango lá. Aquele imóvel, o proprietário entrou com um pedido para a gente no CONFAP, para fazer 2 pavimentos, fazer um comercial de 2 pavimentos. Não estourando o limite dos 7 metros, porque também está no raio da igreja.
Foi negado. Ele está vendendo aquele imóvel. Então, mas ele não consegue nem vender, porque aquele imóvel não pode tirar o telhado, tem que ser telhado pro resto da vida, não pode pôr laje, não pode alterar nada. O imóvel não vale nada. Não, não vale, me perdoa, mas coitado do proprietário, mas... Quem deu contato no proprietário aí? Oi? Mas no caso desse, que você tem um imóvel lá e agora eles decidem que esse imóvel não vai ser tombado. A prefeitura, no caso, não quer que então a gente vai adquirir esse imóvel. Então, o CONFAP entrou com um projeto para o município pedindo isenção parcial ou total dos IPTUs. O município não aprova. Mas até a pouco. Entendeu? O município só comprou um imóvel. Aquele imóvel na Coronel Souza Franco, onde fica o CONFAP, o município comprou aquele lá. Fez o museu. Ali não tem o batalhão da polícia. Oi? O CONFAP é no fundo. Mas a prefeitura comprou o prédio inteiro, comprou tudo. E daí fez um prédio novo no fundo, porque também tem mais essa. O prédio é tombado, mas o terreno não. Então eu vou te dar um exemplo. A família Arouche de Toledo tinha uma casa, eles tinham, né, venderam a casa. Ali na José Bonifácio, em frente ao Coronel Almeida. A casa deles era muito grande, então tinha um terreno comprido que dava na Senador Dantas. O Placidina comprou a casa e fez o prédio novo do colégio na Senador Dantas. Porque o terreno pode utilizar. Mas a casa, o resto da vida vai ter que ficar lá. O Placidina vai ter que manter aquela casa o resto da vida, não pode deixar deteriorar, não pode. Você pega a casa dos Duque, que é ali atrás do posto de gasolina, na Via Brasil, está em processo, é uma construtora hoje, que é dona do antigo casarão dos Duque. Tem um processo fodido no Ministério Público, porque eles vão ter que revitalizar o casarão inteiro. Eles não querem, eles querem pôr o casarão no chão e fazer um prédio, porque é uma área de zona de centralidade, é uma área maravilhosa ali, no centro de Mogi praticamente. Mas não pode fazer nada. Porque a casarão dos Duque diz que tem um local lá que era onde ficava negro, como chama? Senzala. Tinha uma senzala naquele lugar, nunca entrei lá. Não, eu concordo com você. Na verdade, é assim. Eu tive experiência, eu fui a Portugal 2 vezes já. Eu tive esse ano lá. Você olha Portugal, os caras mantêm a cultura histórica ali das edificações, porque é tudo harmonizado, todas as edificações são antigas e elas estão se comunicando ali entre elas. Mogi das Cruzes não. Mogi das Cruzes eu acho absurdo, porque assim, você tem 1, 2, 3 casinhas antigas, depois você pega todo o resto, é tudo imóvel novo. Mas eles querem manter essas 2, 3 casinhas antigas lá. Só que ela, dentro daquilo que se envolve, o envolto dela ali, já tem tudo modificado, já está tudo descaracterizado. Mas, infelizmente, existe ainda essa necessidade de manter essas meia dúzia de casas aí, naquelas determinadas regiões ali, e não deixa mexer. Então, eu estou falando sobre esse assunto, mas tem N outras situações de zoneamento que a gente pode falar. Tem, por exemplo, a questão ali, aquela avenida ali onde alargaram, que vai sair lá na Cardoso Siqueira, que vai sair lá no Olegário Paiva. O Olegário Paiva, eles já fizeram, o município já alargou um pedaço dela, né, já desapropriou e alargou um pedaço. O outro pedaço, que vai até Cardoso Siqueira, não tem gravado no município interesse de desapropriação. Não tem a desapropriação porque o município não tem grana para pagar. Mas pareceu um imóvel para eu vender do lado esquerdo, eu não vendi porque eu vi que tem um interesse de desapropriação. É um imóvel que quem queria comprar pensou em fazer uma coisa legal, um comércio ali, um negócio, mas não dá para fazer. Porque, passado um tempo, o município vai entrar no orçamento do município fazer a desapropriação e eles vão arrancar tudo aquilo ali. Ah, mas será que vão me pagar o que eu gastei? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não sei. Olha só a nossa responsabilidade. Então, justamente, por isso que eu falo de zoneamento. Zoneamento, você vai falar desapropriação, que tem município... Pois não, pode falar. Serve para locação também? Eu ia chegar nesse imóvel. Também, porque assim, quando eu falei para você daquele imóvel tombado, que não pode mexer em nada... Que agora é uma clínica, né, da doutora Alessandra Esteves ali. Isso. Sim. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, dependendo da necessidade do teu cliente, vamos dizer que ele fez uma locação para uma franquia. A franquia tem exigências, padrão da franquia, de fachada, de tudo.
Se você alugar um imóvel central, mas que tenha esse tipo de restrição de tombamento, não vai conseguir atender teu cliente. Ele vai acabar que vai se frustrar, vai dar problema, talvez a franquia não libere, que se estabeleça lá. Mas isso não é uma coisa difícil. Se você jogar, eu não coloquei aqui, vocês me perdoem, tá? Eu devia ter colocado a apresentação, mas eu fiz a apresentação meio toque de caixa. Mas se vocês colocarem no Google L-O-U-I-S, Mogi das Cruzes. L-O-U-I-S, Lei de Ocupação e Uso do Solo, Mogi das Cruzes. Jogou no Google, vai aparecer as tabelinhas. Eu vou fazer uma crítica aqui. Põe no grupo. Eu ponho, pois não? Para baixar o mapa inteiro. Não entendi. Então, no Aprova Mogi tem o georreferenciamento, no Aprova Mogi, mas você tem que se cadastrar. É um site. Você já clica naquele saneamento, já aparece tudo. Então, no Aprova Mogi, na Aprova Mogi, na própria aprovação. Ele é assim. Não, eu sei, mas eu estou dizendo, aonde está o georreferenciamento, está na plataforma da Aprova Mogi, onde a gente faz a aprovação das coisas na Aprova Mogi, é a mesma plataforma. Mas o GeoMogi é aberto. Não, concordo, mas eu estou dizendo para você o seguinte, a Lowe's, se você jogar Lowe's em Suzano, ele já joga você no Google, no georreferenciamento deles, em Suzano. Mogi das Cruzes, quando você joga Lowe's, ele joga você naqueles arquivos de PDF que são horríveis, pesados pra caramba e tal. Mas eu recomendo a todos, sem exceção, quando forem fazer a avaliação, eu vou parar já, estou terminando. Quando for fazer a avaliação, de verdade, eu acho que a primeira coisa que vocês teriam que verificar é a questão de zoneamento. Eu acho o zoneamento extremamente importante, tanto para residencial, quanto para comercial, para terreno, porque mesmo o residencial, você fala assim, ah não, mas o que vai impactar para mim? Vai impactar no exemplo, por exemplo, que eu dei da Belastar, que o cara quer fazer mais alguma coisa na casa, mas a casa já está no CA estourado. Não dá para fazer. Entendeu? Vocês me perdoem, o tempo é meio curto e tem mais colegas para fazer explanação. Eu agradeço a atenção de todos. Se precisarem de mim, pode jogar na primeira slide, por favor. Esse aqui são as minhas redes sociais. Aqui todos tem meus telefones também aqui, tá? No grupo